esse nosso trabalho, eu fico feliz assim da equipe, dos auxílios mesmo que essa equipe possibilita esse trabalho movimentar. Um trabalho ele só movimenta com a equipe. Todo mundo pode observar assim, todas as pessoas podem observar que precisa da equipe para movimentar o trabalho. E nosso trabalho tem essa equipe maravilhosa assim, que anda trabalhando, possibilitando esse trabalho. Eu fico feliz de estar trabalhando com essa equipe e eu procuro sempre uma maneira de trazer uma fala em agradecimento assim, o meu jeito, a minha maneira e o meu agradecimento. Então, cada pessoa tem que fazer muito trabalho de observar quando houve uma informação, quem deu a informação, porque às vezes a pessoa ouve e vê que tem uma procedência que parece uma coerência, mas também precisa de saber a origem da informação para poder repetir aquela informação. Tem muita importância, sim, porque às vezes é uma informação que traz uma preocupação, que traz um anseio, que traz uma maneira de caminhar na vida em cima daquela informação. Precisa de trazer, assim, a procedência. Então, o cuidado que a gente tem que ter na vida é como traz uma informação ou como houve uma informação e qual é a importância que a gente tem na realização daquela informação, da maneira que aquela realização vai ter na nossa vida. Esse cuidado cada um precisa de ter ao dar uma informação ou receber uma informação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a criação do ser humano. Cada pessoa tem que estar assim muito tranquila dentro dela. A palavra tranquilo não é acomodado. Está sabendo assim que o tranquilo é uma condição de segurança. Quando na nossa vida diária assim, com o nosso pai ou a nossa mãe descansando, a gente vê que se encontram tranquilos, mas estão atentos a detalhes. Na nossa caminhada sobre a terra, a pessoa tem que estar assim muito tranquila dentro dela, para ela ter a condição de fazer a diferença daquilo que ela ouve, daquilo que ela vê e daquilo que ela verbaliza. A nossa vida, ela é muito simples e muito importante. A pessoa precisa de ir fazendo o trabalho dentro dela, de ir associando. Quando a gente fala assim que o ser humano descende do animal, do homem primitivo, o ser humano é de origem espiritual. A atuação do ser humano na Terra com o corpo físico tem o corpo físico que foi desenvolvido e hoje a gente observa assim que já tem animais que tem mesmo para a maneira de sobreviver, para a maneira de viver, a astúcia, o jeito. Quando o ser humano veio para a Terra, ele utilizou a primeira encarnação dele de um corpo de animal desenvolvido ao máximo para poder fazer a transição da matéria fina para a matéria grosseira. Mas o ser humano naquela época já era muito intuído e ele sabia diferenciar que aqueles animais que possibilitou que ele ocupasse o corpo físico na gestação não tinha nada a ver com a sua origem espiritual. Foi uma transição. E é a mesma coisa assim da gente observar, falar que as vacas têm muita importância na vida do filho. Tem mesmo, porque um grande número de seres humanos usa o leite da vaca no período da sua formação. Então não tem nada a ver falar que a vaca tem alguma relação com o ser humano. Tem essa importância, ela possibilita um alimento que é muito útil para a formação daquela criança.
no nosso dia a dia, tem essa relação interior que cada um precisa de entender. Deus criou os seres humanos e o vivificou. São dois atos, o criar e a vivificação. E o ser humano, num processo de evolução, desceu inconsciente e para voltar à pátria espiritual consciente, porque ele tem que fazer a caminhada mesmo e voltar consciente da caminhada. No período em que ele se encontra aqui na Terra, hoje nós estamos fazendo essa observação assim, que a pessoa vem tolhendo a sua intuição, vem prevalecendo os valores materiais. Qualquer jovem ou qualquer pessoa dá muita importância às coisas exteriores e o valor da pessoa não está nas coisas exteriores que ela tem. Quando a pessoa vai caminhando sobre a terra, depois de uma determinada idade, e ela procura ter valores interiores para voltar para a pátria espiritual. Os valores exteriores tem que ser feito sempre essa diferença, tem muita importância, porque aquela empresa tem aqueles funcionários e aquelas famílias vivem daquela empresa, é um valor exterior, mas o valor interior é diferente. A pessoa pode estar naquela empresa, naquela função, e ela vai ficar naquela empresa, naquela função por um tempo. Um tempo depois, ela mesma quer sair daquela função, porque o corpo físico dela não corresponde mais àquelas responsabilidades que exige para ficar naquela função. Nós somos assim, conforme nós caminhamos pela criação, conforme também o nosso corpo caminha nesta terra com o tempo dele. Cada ser humano tem o tempo dele e tem o tempo também determinado para ele desenvolver na criação o jeito dele, a maneira dele. Tudo tem um tempo. O alimento tem um tempo, o animal tem um tempo, mas cada coisa tem muita importância. Quando a gente vê uma maçã, essa maçã tem a importância dela. Pode-se servir daquela maçã para ser alimentada, e se ela não for alimentada, ela também vai ter a função de voltar para o solo. E no caso da maçã fica às vezes difícil de observar, mas tem muitas outras plantas, muitos outros frutos que a gente vê embaixo da árvore que deu aquele fruto, muitos outros brotando, justamente porque a função que ele teve foi de trazer a possibilidade para uma pessoa ou um animal alimentá-lo. Não houve isso, mas ele continua com a importância, que é o caso das plantinhas pequenas da mesma procedência, que houve a condição de ter novos frutos ali, novas plantações. O ser humano, quando ele caminha pela terra, muitas vezes ele, com o seu raciocínio, com a sua maneira assim de posse das coisas que ele possui, que ele tem que atuar como um administrador e fazer um bom uso naquela administração, porque se ele não fizer um bom uso, também aquilo passa a ser um problema para a pessoa, porque a vida de cada pessoa não está assim somente na condição de usufruir, porque a pessoa pode usufruir, mas um tempo depois ela mesma se cansa dessa condição assim de só ter os passeios, de só ter os benefícios, mas tem que ter dentro da pessoa também o equilíbrio do benefício e da produção. Se não houver a produção, esse benefício com o tempo vai acabar. E a importância do ser humano tendo a
condição de conhecer os ensinos, é para ele ir vendo que as coisas que se encontram na Terra é para o desenvolvimento dele. E outras coisas assim bem simples também. Nos ensinos fala assim que nós vamos comer o pão com o suor do nosso rosto, nada mais é do que possibilitando a pessoa ir movimentando, porque todas as vezes que a gente movimenta, muda a irradiação do nosso sangue. E isso qualquer pessoa assim que está mais envolta com as pesquisas da vida interior, vê que é verdadeiro mesmo, porque quando a gente começa a olhar para as pessoas assim, que é da responsabilidade da gente, e as outras pessoas que não é da responsabilidade da gente, então também a gente não tem que fazer essas observações. Mas no caso de um filho em formação, quando a gente começa a observar esse filho, a gente vai vendo pelo rosto o jeito dele. E no rosto dele mostra então, no rosto está também a qualidade das suas irradiações. Ele pode estar feliz ou ele pode estar com as coisas dele mesmo para serem resolvidas, ou as vontades que cada um de nós temos. O rosto muda e muda também a irradiação. Cada pessoa tem uma frequência, mas essa frequência é alterada, ela muda a frequência. Mais acentuado é quando a gente vê o filho, quando se encontra num estado de repouso, a frequência dele também muda. Então nós temos que ter esta condição interior de ir fazendo esse trabalho conosco mesmo e resolvendo bem as coisas na vida material que precisam de serem resolvidas e as coisas na vida interior. Não tem uma maneira diferente da pessoa ser assim ou não ser assim. Tem importância o esforço que a pessoa faz para dentro dela ter a segurança dos ensinos do Criador. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa ir fazendo esta observação, de ir sabendo que os ensinos trazidos são ensinos espirituais, que a gente pode usá-lo para a nossa vida material, mas os ensinos espirituais têm essa importância da pessoa ir vendo as modificações que tiveram e como a pessoa pode desenvolver dentro dela a sensibilidade que os primeiros seres humanos tiveram, para ficar bem claro dentro deles a diferença que existe da matéria grosseira e da matéria fina. Não existe uma separação, existe uma ligação. Se a pessoa perdeu essa ligação, ela tem que ir fazendo esse esforço. A mulher na criação, ela está meio degrau acima do que o homem. É só a gente observar assim, na facilidade que uma mulher tem para organizar uma sala, para organizar um alimento, para posicionar com um filho. Isso eu estou falando assim normalmente das senhoras anteriormente que tinham esses valores mais firmes dentro delas, da condição que elas tinham, que receberam, e das atuais que não vêm usando estas qualidades ou que vêm deixando atrofiar. A qualidade da intuição é a ligação com a matéria fina. Aquele que tem a intuição um pouco mais aflorada, que ele vem usando, como muitas senhoras usam e muitos homens também usam, porque no caso do homem fica fácil de observar assim, o jeito que usa uma ferramenta. Tem que ser mesmo com a intuição, o jeito que utiliza para apertar aquele parafuso. Tem que ser mesmo com a intuição, porque tem o tanto certo, porque um tanto a mais estraga. E a dona de casa também é assim, tem o tanto certo para cada coisa, porque um tanto a menos ou um tanto a mais também não dá certo. E tem que ser esse tanto, porque, por exemplo, no preparo de um alimento para 5 pessoas ou para 10 pessoas, a pessoa acerta o gosto de todos. É uma qualidade superior, e as mulheres têm essa coisa boa que elas trouxeram para ajudar o desenvolvimento na criação, para o desenvolvimento ficar com a ligação
e às vezes pensam assim que os valores são valores externos. Os valores externos têm a importância que tem mesmo, porque a pessoa precisa da blusa, está frio, precisa do chapéu, tem a importância, as coisas externas, mas o valor é o valor interior, de como a pessoa compreende os ensinos, porque quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, o povo israelita tinha saído do Egito, não tinha assim uma hierarquia, era o povo todo caminhando. Hoje desenvolveram um sistema que alguns utilizam desse sistema para benefício próprio, não para benefício de todos, porque nos relatos assim a gente sabe do esforço que o Moisés fez para todos ficarem beneficiados, não foi um pequeno grupo sendo beneficiado. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição, porque o desenvolvimento é individual. A pessoa precisa de viver com todos, viver na sociedade, porque o trabalho que ela tem, a cidade que ela mora, não pode ser diferente. Não tem assim uma evolução individual. A evolução é junto com todos, mas o trabalho é dentro da pessoa, e a pessoa fazendo esse trabalho, ela vai também vendo se apresenta uma pessoa que tem vontade de receber as informações que ela está ministrando, ela ministra, senão é dela somente as informações. A boa vontade sempre existiu, a gente observa assim que os mensageiros sempre fizeram muito esforço. Não tem assim uma boa vontade, tem um esforço, e esse esforço é trabalhoso mesmo, mas tem essa coisa boa também. Aquele que trabalha é o que fica beneficiado, e a pessoa vai arrumando o material do trabalho, dentro dela também não entra a nostalgia, não entra o entristecimento, e entra as soluções. O ser humano na criação é assim, é a solução. É o jeito que ele atua, é o jeito que ele vai fazendo. E ele desenvolvendo dentro dele a confiança no primeiro mandamento, ele vai vendo assim que todas as coisas que ele precisa na vida, ele vai arrumando a maneira para entrar nos ensinos, porque os ensinos trazem assim, que aquilo que pedis, recebereis. Não tem uma maneira da pessoa pedir se ela não conhece os ensinos. Ela tem também de ver o que ela está precisando para ela ter a possibilidade de ter o pensamento correto em cima daquilo que ela vai fazer um bom uso. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição para a pessoa. O trabalho da ciência, se a pessoa faz o trabalho junto com os ensinos que nós recebemos, a gente vê que o trabalho da ciência está certo, mas que precisa de fazer a ligação com os ensinos interiores, com os ensinos dos profetas. Senão fica uma coisa separada, não tem uma separação. Tem a vida interior do ser humano, que é a vida espiritual, e tem a vida do corpo físico da pessoa, que a pessoa precisa de usar esse corpo para ela ter experiências, vivências, para quando ela voltar para a pátria espiritual, as vivências, o sentimento e aquilo que ela viveu dentro dela, ter a força para ela ser feliz, ter tido uma vivência com compreensão. Não tem vivências ruins. A simplicidade aí vem junto, singeleza, que não está relacionado a pessoa ter um recurso financeiro ou não ter. Aquela simplicidade, aquela bondade, o esforço daquele homem para chegar no trabalho é um esforço verdadeiro, porque ele faz isso de boa vontade. Os casos assim que eu conheço com pessoas hoje com mais de 70, 80 anos, que relata da vida que ele teve no trabalho, no rosto dele, dentro dele, tem uma alegria,
porque foi feito um trabalho com boa vontade, foi feito um esforço com boa vontade. Essa boa vontade, essa coisa boa que a pessoa lembra, é o que ela vai levar para a pátria espiritual. Isso ela teve e tem. O recurso ela usou para manutenção do seu corpo físico e para manutenção daquelas pessoas que viviam com ele. Mas ele tem mais lembrança boa, é do esforço que ele fez. O recurso entra num outro plano aí. Cada pessoa precisa de fazer muito esforço de ir vendo as informações que a ciência nos traz e as informações espirituais. A própria pessoa ir fazendo a relação para ela ir ter dentro dela aquela coisa que precisa de ter, que é a experiência, que é o conhecimento. E o esforço para a pessoa ter aquilo que venha a ser útil na vida dela, ela tem que saber aonde ela dirige o seu pensamento, aonde ela dirige o seu pedido. E ela tem que conhecer o idioma para ela fazer a direção correta daquilo que ela precisa. Nós temos assim que ter muita paciência conosco. Às vezes a pessoa acha que a paciência tem que ser com a outra pessoa. Não é com a outra pessoa, é com a gente mesmo, porque agora a gente tem assim flashes de noção do ensino do Criador, dos auxílios que o Criador nos possibilitou, e esses auxílios é para o nosso dia a dia, é a maneira que cada um tem que ter para o caminhar dele sobre a terra. É um esforço, mas esse esforço é diferente, porque tem o esforço da manutenção do corpo físico e tem o esforço da própria pessoa para ela manter-se acordada. O manter-se acordada, ela está dentro dela, ligada com os ensinos. Se ela não fizer esse trabalho, cada um está sujeito a entrar naquela condição das virgens, que uma faltou o pavio, a outra faltou o óleo, a outra faltou a lâmpada, outra se encontrava dormindo. Essa referência é uma referência de como a pessoa é com ela mesma, de como ela não faz um trabalho de juntar as coisas que ela precisa para dar sustentação à sua vida interior, porque a pessoa pode ter tido determinadas informações, mas ela tem que fazer o trabalho de buscar outras informações, e o livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da pessoa fazer esse trabalho. As virgens, a gente pensa assim que são muitas mulheres que estavam esperando o noivo, mas eu vejo assim que o noivo é o Criador, os ensinos, porque Jesus fala que virá um outro que não ele, e a vinda do outro é o Filho do Homem trazendo os ensinos. Criação do ser humano. Quando a gente estuda assim, que a gente vai vendo que tem lá a história das virgens nos ensinos, nas parábolas, e as virgens é a própria pessoa. Uma tem uma lâmpada, a outra não tem o pavio, a outra não tem o fósforo, a outra está sem o azeite. A pessoa ouviu uma informação, depois ouve outra informação. Cada ingrediente ali precisa de todos os ingredientes para ter a chama, para ter o calor. Quando Jesus fala virá um outro que não eu, então fica bem claro assim nos ensinos. Teve um profeta que anunciou a vinda e teve o anjo que anunciou a vinda do Filho de Deus. Então são duas anunciações. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho dentro dele
de ir procurando no livro Na Luz da Verdade essas informações e ele trazendo para o dia a dia dele para formar a substância. É de meu conhecimento assim que muitas pessoas, quando tá para largar o corpo físico porque venceu o tempo, tá indo para a matéria fina e a pessoa rejuvenesce, a pessoa fica dentro dela assim mais rejuvenescida e com um semblante leve mesmo. Eu fico assim muito grato de ter conhecido pessoas assim. A nossa vida é dessa maneira, caminhar nesta vida, caminhar nesta terra e ter essa condição interior do nosso período, voltar com os ensinos, com as referências interiores para a nossa caminhada na vida de matéria fina. Essas coisas assim bem simples é muito importante. As virgens juntando todos os ensinos e formar uma lâmpada para quando chegar a nossa hora de continuar a nossa caminhada na matéria fina, dentro de cada um de nós ter esta satisfação, ter esta convicção de que teve o entendimento correto. Algumas pessoas que não têm o entendimento correto dos ensinos, achando que a fé da pessoa pode ser de qualquer maneira, que ela pode colocar a esperança dela em cima de qualquer outra coisa, então ela fica insegura quando vence o tempo. Mas na clareza, na luz, a pessoa vai fazendo esta condição interior de ver melhor dentro dela como ela recebeu os ensinos e como houve o proceder no seu dia a dia. As referências exteriores a pessoa precisa de ter, mas a pessoa também tem que ter a referência das estrelas. No caso do homem do deserto, o chefe da caravana, ele não tem uma referência exterior, a não ser a referência das estrelas. Porque às vezes a gente pensa assim, que a gente está caminhando em direção do norte, seguindo o sol, mas o sol muda o ângulo do nascimento dele todos os dias. Cada dia o sol nasce diferente. Na nossa vida interior, o conhecimento das estrelas tem que ser muito forte para a pessoa ter a condição de nortear, independente do sol ou não tendo sol, independente de ter ou não as referências exteriores, porque a referência interior é mais forte. Também aquele homem que trabalha na mata, ele não tem um caminho na mata, ele às vezes anda muito tempo debaixo das árvores. A criação do ser humano é o ser humano desenvolver dentro dele a condição que ele teve quando chegou nesta terra, que é estar ligado com os ensinos, com a matéria fina. Não tem uma distância. Quando a pessoa fica ligada com a matéria fina, o que atua é o espírito, que é de uma outra ordem. A pessoa não fica resolvendo as coisas imediatamente, ela vê antes num período mais longo. Alguns sitiantes ainda têm esta qualidade. Não se fala assim que se faz uma plantação fora do período. Ele usa as qualidades que ele recebeu para aquele plantio ficar bom na época da colheita. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ele, de plantar dentro dele os ensinos, para quando ele precisar, ele ter a possibilidade de fazer a colheita. Todo ser humano tem muita importância. Aquele que julga que não tem importância é porque ele não conhece os ensinos. Ele tem a obrigação de conhecer os ensinos, de estudar o livro Na Luz da Verdade, de ver como é possível ele ter a sua lâmpada pronta para ser usada quando ele vier a precisar. E isso a gente sabe que precisa mesmo, porque anteriormente as pessoas, quando estavam assim para largar o corpo físico, sempre procurava dar para a pessoa uma clareza, para a pessoa ficar segura da caminhada dela sobre a terra. Estuda o livro Na Luz da Verdade.